Você tem um lenço guardado aí no seu armário há anos? Eu sei que tem. Todo mundo tem. E eu vou te mostrar hoje porque ele ainda tá lá. E principalmente como transformar esse lenço na peça mais interessante do seu look. Mas atenção, tem um jeito de usar lenço que envelhece qualquer mulher. Não importa quanto custou o seu lenço. Então fica até o final que eu vou te revelar esse segredo que eu vejo acontecendo demais por aí. Se a senhora também escreveu lenços nesse vídeo aqui, ó, que eu deixei no canal antes, parabéns, os seus pedidos foram atendidos. Nesse vídeo você vai aprender 5 formas muito simples de usar esse lenço que tá entulhado aí no seu armário de uma maneira muito sofisticada e sem sofrimento com ficar dando nó. Quer dizer, tem nós, mas tem opções fáceis também. Vai ficar com aquela cara de rica, sabe? De estar com o look mais intencional, especialmente se a gente vai falando de um look de trabalho, por exemplo. Mas ó, ele fica muito bem pro dia a dia também, para ocasiões casuais, mesmo se você não soubesse vestir. E não se esquece que eu vou deixar por último essa opção de que realmente envelhece, porque aparentemente o medo de que o lenço no look envelheça é um pânico que vocês têm por aí. Eu vi isso lá no comentário daquele outro vídeo lá também. Ó, se você é líder, empresária, está construindo sua carreira, ou se realmente quer só se aprender a se vestir melhor, esse vídeo é pra você. Antes de começar, me fala aqui nos comentários se eu acertei logo de cara que você também tem um lenço parado aí no seu armário. Escreve aqui pra mim sim. Escreve aqui pra mim também se você já tentou usar esse lenço várias vezes e nunca conseguiu sair do 0 a 0 com ele. Eu vou adorar saber se foi só eu que já passei por isso nessa vida. Mas vamos lá, sem enrolação, nesse vídeo você vai ver 5 formas de usar esse lenço no seu look, de agregar ele como acessório, enfim. E para cada técnica eu separei pelo menos 2 formas diferentes. Eu mesma gravei, então você vai ver aqui na tela agora essas opções. A primeira forma é a forma mais básica e que todo mundo tende a querer usar, que é o lenço no pescoço ali como uma boa e velha francesa. Essa é para quem gosta do efeito do lenço tradicional ao redor do pescoço, mas a gente vai caprichar na finalização desse laço. Começa com um nozinho que parece tradicional, tá vendo? Você vai abrir ele ali, mas você não vai dar um nó. Aí você vai pegar as 2 pontas que estão lá embaixo e passar por dentro desse nozinho e vai ficar assim. Olha que tudo, que chuchu! Fica um nozinho meio duplo ali, fica lindo, eu amei essa técnica. Essa também oferece uma pegada mais tradicional, mas com fashionismo ali no laço. Começa cobrindo a garganta ali, tá vendo? E aí você cruza o lenço lá atrás e afrouxa um pouquinho para dar acabamento. Agora você vai pegar uma das pontas e passar pela frente e segurar ela ali, tá vendo? E a outra ponta você vai passar na parte de baixo do lenço que já estava no seu pescoço. Não tem erro, agora é só dar um nó. Fica diferente, dá um acabamento bem interessante e fica bonitão, mas de um jeito tradicional, né? Dá pra usar com camisa, com vestido assim, com camiseta. Então dá um acabamento bem interessante e um resultado final muito bonito. Tá, Tamires, eu adorei, mas eu queria mesmo era amarrar o lenço de forma muito simples no meu pescoço. Calma, eu trouxe pra você de bônus. Relaxa. O segredo, como você vai ver aí, é não dar um nó de qualquer jeito, é trazer acabamento para esse simples amarrado no pescoço. Essa opção é só para quem queria ser uma camponesa com seu lencinho, né, de uma forma descomplicada, mas a gente não vai deixar o nó ali sem graça. Tipo, isso aí, ó, não é um lenço bem acabado. Vamos fazer diferente. É a opção mais simples, então dá para você replicar em diversas maneiras. Vai replicar basicamente o que a gente fez no lenço ali na cintura. Vai dar um nó, mas esse nó vai ter um espaço que você não vai fechar e vai passar a ponta do outro lado dentro desse nozinho. Agora sim, você ajusta e fim. Olha só, muito mais refinado e sem aquele nozinho que fica normalmente mais grosseiro. Pronto. A segunda forma muito interessante de usar o lenço também é o lenço no colar, porque daí ele tira o colar do óbvio e tira o seu look do óbvio. Eu trouxe essas 2 maneiras que são as que eu mais gosto de usar. Para essa próxima, você vai precisar de um colar e do seu lenço separadamente, o colar fechado, e você vai passar o lenço por dentro do colar. E aí você vai colocar ele assim, tá vendo? Metade do pescoço vai ficar aparecendo o lenço, metade vai ficar aparecendo o colar. E não tem segredo, é só dar um nozinho e acabou. Esse styling fica mais moderno, não é todo mundo que vai gostar, mas eu particularmente adoro e já usei bastante. Tava apanhando aí, mas não tem segredo, é só realmente dar um nozinho que ele vai ficar paradinho no lugar e você vai, né, descobrir como você gosta mais, mostrando mais lenço, mostrando mais colar.
qual te agrada mais. É isso. Eu chego a dar uma viradinha ali pra você ver como fica com a parte de mais correntaria aparecendo, né? Fica com uma pegada até um pouco mais noite, então eu gosto bastante, dá pra variar. Essa próxima técnica é bem simples, basta manter o colar e passar o seu lenço por dentro do colar ali na parte de trás. Eu vou mostrar como fica, mas não tem segredo, basta passar o colar, aliás, o lenço, né, por trás do colar. E aí a intenção é que você encape esse colar com lenço. Não precisa ser 100% do colar coberto. Pode mostrar algumas partes. Isso fica bem legal também quando você tá usando colares de pérolas maiores. Fica bem fashionista assim. E não tem segredo, vai passando ali por dentro, sempre nesse mesmo sentido, de forma a contornar o pescoço. E no final, você vai fazer um stylezinho ali, ó, simplesmente passando pra trás. E olha só que paz e que estilo interessante. Poderia até ser um estilo de gravata, né? Dá pra usar de lado também, fica bem legal e não cai, ele fica muito paradinho no lugar aí, fica super diferente. Eu adoro essa técnica, já usei aqui no canal inclusive. Se você lembra, me conta aí. Outra forma de usar lenço também, que eu amo, inclusive tô usando aqui agora, é o lenço como gravata. E claro, tem a forma de dar o nó na gravata, mas eu trouxe pra você uma forma mais simples, vamos dizer assim, pra facilitar a sua vida. Então confere essas duas opções aí. Agora a gente vai subir de nível e transformar esse lenço numa gravata. Uma ponta tem que estar maior que a outra. E aí você vai passar uma ponta pela frente e dar uma laçada atrás. Presta bem atenção, essa ponta vai entrar ali, ó, no meio do laço e você vai puxar ela por trás, tá vendo? É só isso e vai ajustar. Você pode usar assim, com um lacinho, parecendo um nozinho pra frente, ou se você virar, você vai ver que quando do outro lado ali vai estar certinho, como se fosse o nó de uma gravata mesmo, uma gravata tradicional masculina. Você pode só virar e vestir do outro lado. Aí vocês vão me ver tentando muito bravamente não sujar o lenço com a maquiagem e não desfazer o cabelo. E aí eu consegui, olha só, essa parte mais tradicional, que foi o que eu preferi colocar, mas eu gosto muito quando o lacinho também tá mais rústico ali, né, na parte de trás. E aí é só ajustar, e você ajusta realmente como se fosse uma gravata. Eu sei que parece difícil, mas como eu disse no começo, é só uma questão de treinamento. E aí você pode usar assim pra frente e pode usar na lateral também, que fica bem fofinho. Eu gosto muito dessa técnica e gosto de usar com lenços maiores também, porque dá impressão de gravata muito forte. Para quem achou o nó de gravata muito difícil, eu trouxe a versão mais simplificada, que você vai precisar de um colar, de preferência de corrente ou de pérola para ficar interessante o efeito, e o seu lenço. A gente vai fazer uma gravata a partir daí. E aí você vai colocar a sua gravata na largura que você gosta e de preferência proporcional ao que fica bonito a você. Então, se você for menorzinha, uma gravata mais fina, se você for média, uma gravata média, né? E aí você vai usar o anel mesmo normal, vai colocar a pontinha da gravata dentro do anel, as duas, de preferência. E você simplesmente vai subir esse anel ali e vai criar uma divisória de gravata mesmo, como se fosse uma gravata normal com uma presilha ali, naquela ideia tradicional. Isso, quando você põe com uma camisa tradicional, que é a forma que eu tô usando hoje aqui no vídeo, fica muito interessante o resultado e parece realmente que a gente tá usando uma gravata, só que mais de menininha, né? Mais delicada, mais enfeitada também. A quarta opção, a gente tira o lenço do foco óbvio do look e coloca na bolsa. Eu acho maravilhoso, especialmente para looks diurnos, para looks porque a gente quer trazer ali uma pegada diferente, num look mais casual e fica bem interessante. Sua bolsa também pode trocar de roupa, vamos dizer assim, né? Trazendo uns lenços pra gente brincar com esse styling, que fica bem divertido, bem casual. Basta simular um nozinho ali na ponta, apenas em uma das pontas, e ao invés de puxar, você vai deixar essa casinha vaga e vai passar a outra ponta do lenço por dentro. Depois que tiver passado, aí sim você vai puxar para ajustar e vai ajustando ali para ficar com o caimento que você goste. Eu gosto de deixar uma pontinha maior que a outra, eu acho bem bonito. Fica uma proposta interessante para momentos mais casuais, para looks mais de primavera, verão também. Essa segunda proposta para bolsa consiste em cobrir toda a alça com um lenço. Então a gente vai dar aquele nozinho, né, um nozinho básico ali na ponta, deixa um pedacinho só do lenço. E aí você vai literalmente cobrir a alça com o lenço, vai passando ali
vai fazer todo esse trabalho com a alça e você vai fazer um segundo nó do outro lado para fixar esse lenço. A intenção é que realmente fique com essa pontinha caidinha. É também uma proposta mais de verão, mais de primavera, para looks mais casuais. E fica assim, lindo. Você pode trazer um lenço de um tom parecido ali, de repente o mesmo lenço, se você tiver dois. Ou realmente, por exemplo, vamos colocar ali um lilás do outro lado da alça, para ficar bem diferente. Vai ficar lindão colocar duas cores diferentes. Eu amo essa proposta. O meu lenço poderia ser maior, mas o resultado final fica assim, fica bem bonito. Gostou? O quinto e último é como cinto. Porque também quando a gente quer trazer um look um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descontraído, às vezes a gente não quer marcar a cintura exatamente com cinto, por causa do conforto ou por causa de styling mesmo. Então o lenço entra muito bem nessa proposta. Para o nosso cinto de lenço, você vai precisar de uma pulseira. Eu tinha só essa fininha, mas se você tiver uma mais larga, é mais legal. E aí, com o lenço dobradinho ali, ó, tipo uma faixa, você vai passar ao redor da cintura e não tem segredo, vai passar por dentro também da pulseira. E aí, o detalhe vai ficar com o que a gente vai fazer com o restante do lenço, né? Se você tiver bem fininha aí a cintura, dá pra prender lá atrás. Pra mim, não deu. Não era um lenço suficiente grande, então eu escolhi dar um nó nas laterais. Daí eu passo como se fosse um nozinho simples mesmo, despretensioso. E você vai ver que o efeito fica bem interessante e fica diferente. Então, é uma forma de dar um charme a mais na roupa, de marcar a cintura e ao mesmo tempo de criar uma assinatura de styling bem diferentona. Olha só como vai ficando. E aí você pode colocar mais lateralizado ou na frente, enfim, como você achar melhor. Mas a ideia é ficar realmente com essa imagem um pouco mais despojada. Essa possibilidade você com certeza já conhece, já viu muitas vezes por aí na internet, que é a forma básica de usar o lenço como cinto, né, na lateral aí do quadril. E aí você simplesmente dá um nó, mas não fica legal o acabamento. Então eu vou te ensinar a deixar esse acabamento um pouquinho mais bonitinho, mais bem acabado ali. Você vai passar como se fosse um nozinho no dedo e vai fazer um nó ali, mas sem puxar completamente. Esse espaço vai ficar vago e você vai prender ali o dedo para deixar espaço para outra ponta do lenço passar. E aí, agora sim, você puxa e vai criar um nó muito mais estiloso e dá aquela ideia de que o look foi mais bem elaborado, um styling mais bem feito. Viu aí, moça, que dá para usar? Me conta aqui qual dessas formas que eu trouxe você já conhecia. E claro, me conta aqui também qual delas que você vai testar primeiro. E olha, essas são só 5 das várias formas de usar lenço que eu conheço como consultora de imagem. Então, se você quiser que eu traga outras maneiras ainda mais interessantes de versatilizar o look com lenços, me escreve aqui nos comentários parte 2, que eu sei que você vai querer continuação desse vídeo. Se eu receber muitos comentários, eu gravo ele rapidinho. Agora, antes da gente ir embora, vamos lá pro que eu prometi no começo desse vídeo, que é o erro fatal. E ao contrário do que muita gente, inclusive aqui nesse canal, pensa, o simples fato de você usar lenço no seu look não vai te envelhecer, não importa se você tem 10, 20, 30 anos, 50 anos, 100 anos, não é a peça em si, é a forma que você vai usar esse lenço a partir disso que eu vou te falar agora. O que realmente envelhece quando você usa lenço é a cor do lenço que você está escolhendo. O lenço é uma peça que fica diretamente ligada ali ao nosso pescoço e reflete direto também no nosso rosto. E quando a cor não valoriza nosso tom de pele, não valoriza a nossa harmonia, o efeito é simplesmente oposto daquilo que a gente busca, que é, ao invés de ficar iluminada, bonita, fashion, a gente vai ficar apagada, a gente vai ficar com manchas, com olheira. Ao invés de ficar sofisticado o nosso look, a gente vai ficar com aquele ar de cansada. E aí a pessoa se olha no espelho e vai falar: ah, não, esse negócio de lenço não é pra mim, não. Quando na verdade o problema não é a peça, mas a cor da peça. É por isso, minhas amadas, que a análise de coloração é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho hoje dentro da consultoria de imagem. Quando você sabe quais tons valorizam o seu rosto, seu cabelo, a sua pele, cada peça que você coloca funciona. Inclusive o seu lenço que tá parado aí, que você fica com vontade de usar nos seus looks. Então, se você
quer passar pela análise de coloração personalizada, ou seja, fora daquelas casinhas, daquelas caixinhas que você está habituado a ver aí no método tradicional de coloração, entre em contato comigo. Eu vou deixar o meu link aqui na descrição desse vídeo. Por meio desse método que eu trabalho, você não fica preso a uma cartela só, você recebe mais de uma cartela, você aprende a usar as cores, por acaso você goste, que não estão nessas cartelas, e principalmente você aprende a ter sagacidade para usar as cores de forma intencional, porque cada tipo de cor que você usa traz uma mensagem oculta, tanto para o seu cérebro quanto do cérebro da pessoa que está te vendo. Então, por que não usar isso a nosso favor? Me chama aqui no link, lá no WhatsApp, que eu vou te explicar como a minha análise de coloração funciona. Já adianto que ela é feita à distância, os meus lenços são enviados aí para sua casa. Por hoje é isso. Se esse vídeo te ajudou, eu espero que você já tenha dado like, que seja já inscrita nesse canal, se não for, se inscreve agora, e também que compartilhe esse vídeo com uma amiga que tem super dificuldade de usar lenço aí no look. E eu te espero num próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!